Você já percebeu que existem momentos na vida em que tudo o que você acreditava começa a desmoronar? Amigos se afastam, oportunidades desaparecem, lugares que antes te traziam paz, agora parecem vazios. É como se o universo tivesse te arrancando de tudo que te dava segurança. E você começa a se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Mas e se eu te dissesse que isso não é um castigo? E se esse vazio for, na verdade, um chamado? As pessoas têm medo da solidão. Desde cedo, somos ensinados que estar só é sinônimo de fracasso, de rejeição, de abandono. Mas ninguém nos contou que é justamente na solidão que nascem os que mais brilham, os que deixam marcas, os que despertam. A solidão não é o fim, é o início. É o processo de iniciação daqueles que o mundo não consegue compreender. Porque quando o mundo não entende a sua frequência, ele te expulsa dele. E isso dói. Mas é nesse ponto que o despertar começa. Você começa a perceber que as pessoas com quem convivia já não vibram na mesma sintonia. As conversas parecem rasas, as risadas parecem forçadas, os planos já não te movem mais. Algo dentro de você pede mais verdade, mais profundidade, mais sentido. E o preço disso é a solidão. É como se o universo dissesse, você quer crescer? Então primeiro, desaprenda tudo. E para desaprender, você precisa estar só. Porque quando o barulho do mundo silencia, você finalmente começa a ouvir a sua própria voz. Aquela voz que sempre esteve aí, mas que você ignorou em meio a tantas distrações, tantos ruídos, tantas opiniões. A solidão é o portal. E nem todos estão prontos para atravessar. A maioria das pessoas foge dela, buscam companhia a qualquer custo, aceitam relações rasas, amizades interesseiras, distrações constantes, tudo para não ficarem sozinhas com elas mesmas. Porque encarar a si mesmo é doloroso. Mas é justamente ali, no silêncio, onde você se reencontra. Você começa a perceber que a solidão não está te punindo. Ela está te lapidando. Como fogo que purifica o ouro, ela queima tudo que é falso, tudo que é frágil, tudo que não combina mais com quem você está se tornando. E quando você começa a aceitar isso, algo muda. Você deixa de resistir, deixa de correr. E finalmente entende que estar só é uma forma de liberdade. A liberdade de não precisar ser entendido, de não precisar se encaixar, de não ter que provar nada para ninguém. Você começa a andar por caminhos que antes pareciam assustadores, mas agora são apenas parte da jornada. E o curioso é que quanto mais você se alinha com a sua essência, mais o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. As pessoas certas aparecem, as oportunidades certas te encontram, mas isso só acontece depois que você passa pelo deserto da solidão. É como se o universo dissesse, você quer crescer? Então primeiro, desaprenda tudo. E para desaprender, você precisa estar só. Porque quando o barulho do mundo silencia, você finalmente começa a ouvir a sua própria voz. Aquela voz que sempre esteve aí, mas que você ignorou, em meio a tantas distrações, tantos ruídos, tantas opiniões. A solidão é o portal, e nem todos estão prontos para atravessar. A maioria das pessoas foge dela, buscam companhia a qualquer custo, aceitam relações rasas, amizades interesseiras, distrações constantes, tudo para não ficarem sozinhas com elas mesmas. Porque encarar a si mesmo é doloroso. Mas é justamente ali, no silêncio, onde você se reencontra. Você começa a perceber que a solidão não está te punindo, ela está te lapidando. Como o fogo que purifica o ouro. Ela queima tudo que é falso, tudo que é frágil, tudo que não combina mais com quem você está se tornando. E quando você começa a aceitar isso, algo muda. Você deixa de resistir, deixa de correr e finalmente entende que estar só é uma forma de liberdade. A liberdade de não precisar ser entendido, de não precisar se encaixar, de não ter que provar nada para ninguém. Você começa a andar por caminhos que antes pareciam assustadores,
mas agora são apenas parte da jornada. E o curioso é que quanto mais você se alinha com a sua essência, mais o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. As pessoas certas aparecem, as oportunidades certas te encontram, mas isso só acontece depois que você passa pelo deserto da solidão. É como se o universo dissesse: eu preciso te deixar sozinho para que você descubra quem realmente é. Porque quando você está cercado de vozes externas, é impossível ouvir o que vem de dentro. E o que vem de dentro é a sua bússola. É o que te guia. Mas essa bússola só funciona quando você aprende a confiar nela. E para confiar nela, você precisa se calar. No início, é doloroso. Você sente saudade de pessoas, de momentos, de versões antigas suas. Mas aos poucos começa a entender que o que se foi não te pertence mais. Era parte do caminho, não o destino. E o mais bonito é perceber que quanto mais você se reconecta com a sua essência, menos precisa do mundo para se sentir inteiro. Você começa a perceber que a solidão nunca foi ausência, ela sempre foi presença. A presença de si. A vida é sábia. Ela sabe exatamente quando te colocar em isolamento. Às vezes ela te afasta de tudo e de todos para te proteger de uma fase que você ainda não entende. Outras vezes, te deixa sozinho para te mostrar que você nunca dependeu de ninguém para brilhar. A solidão é a escola, onde o ego é desmontado e a alma começa a ensinar. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque o ego grita, pede atenção, quer voltar para o conforto do conhecido, mas a alma é paciente. Ela sussurra, ela observa, ela espera. E quando você começa a ouvir essa voz suave, percebe que tudo que você chamava de perda era, na verdade, libertação. Você não está perdendo pessoas, está perdendo versões de si que precisavam ir embora para que o novo pudesse chegar. A solidão é o parto da sua nova consciência. E o parto dói. Mas logo depois da dor, vem a clareza. E quando essa clareza chega, nada mais é como antes. Você passa a olhar o mundo com outros olhos. As pessoas continuam as mesmas, mas você mudou. E por isso, o mundo muda também. Você se torna mais seletivo com a energia que consome. Percebe que o tempo é sagrado e que o silêncio vale mais do que 1000 conversas vazias. Começa a valorizar a paz e descobre que, na verdade, a paz sempre esteve ali. Você só não conseguia ouvi-la por causa do barulho. A solidão te ensina o que nenhuma multidão poderia te ensinar. Que a verdadeira força vem de dentro. Que o amor que você tanto busca não está lá fora. E que o sentido da vida não está nas respostas, mas na capacidade de permanecer inteiro, mesmo sem tê-las. E é nesse ponto que você se torna perigoso para o sistema. Porque uma mente em paz é uma mente que não pode ser controlada. Uma alma livre é uma alma que não se vende por aceitação. E é por isso que a solidão é o campo de treinamento dos despertos. Ela te prepara para ser inabalável, para não depender da validação de ninguém, para não precisar de aprovação, para entender que, às vezes, o caminho mais solitário é também o mais verdadeiro. Muitos vão te julgar, vão dizer que você ficou frio, distante, diferente. Mas o que eles não entendem é que você só aprendeu a não se perder tentando agradar o mundo. Você começou a escolher a si mesmo. E escolher a si mesmo neste mundo é um ato de rebeldia. A solidão é o altar onde você aprende a cultuar o sagrado dentro de si. E quando essa conexão acontece, você nunca mais volta a ser o mesmo. Porque quem se conhece de verdade não aceita menos do que merece. Não se distrai com o superficial, não mendiga a atenção, não tem medo do silêncio, porque o silêncio se tornou lar. E é nesse lar interno que tudo começa a florescer. As ideias ganham forma, a intuição se fortalece, a mente se acalma, e você começa a perceber que mesmo sozinho, nunca esteve só, porque algo maior sempre te acompanhou. Você só não conseguia ouvir.
A solidão é o processo onde o eu pequeno morre e o eu verdadeiro nasce. E por isso, ela é sagrada. Ela é o portal que separa os que vivem de aparência dos que vivem de essência. E quando você atravessa esse portal, não há mais volta. Você passa a reconhecer a si mesmo em tudo. Nas pessoas, nas árvores, nos sonhos, nos silêncios. E entende que o mundo externo sempre foi um espelho do seu mundo interno. Tudo que antes parecia perda, agora é libertação. Tudo que antes te assustava, agora é aprendizado. E o que antes te fazia correr, agora te ensina a ficar, porque você aprendeu a confiar. E essa é a verdadeira iniciação. Aprender a confiar no processo, mesmo sem entender o propósito. O tempo vai passar e você vai olhar para trás e perceber que a solidão te construiu. Ela foi a ponte entre quem você era e quem você veio para ser. Ela te ensinou a diferença entre estar sozinho e se sentir só. Porque quem tem um propósito nunca está só. Quem tem um coração desperto sempre está acompanhado pela própria luz. Então, se hoje você está atravessando esse deserto silencioso, não desista. Não ache que é o fim. Pode ser apenas o início da sua verdadeira jornada. A dor que você sente é a alma te empurrando para a próxima versão de si. E quando essa versão nascer, você vai entender que nada foi por acaso. A solidão é a iniciação dos que o mundo não consegue corromper. É o estágio que separa os que apenas sobrevivem dos que realmente despertam. E você, se chegou até aqui, já sabe de qual lado está. Porque quem compreende a solidão domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo já venceu todas as batalhas antes mesmo de começar. Então respira. Aceita o silêncio. Abraça o vazio. E confira. O universo não te isolou para te punir. Ele te isolou para te preparar. E quando o ciclo se completar, você vai olhar para trás e perceber que o que parecia solidão era apenas a sua alma te chamando de volta para casa. Se essa mensagem falou com você, se em algum ponto do caminho você sentiu que ela descrevia a sua fase, deixe um comentário dizendo: eu estou voltando para casa. Porque às vezes, tudo o que precisamos é lembrar que o silêncio também tem voz e que ela fala dentro de nós. Se inscreva, porque esse espaço é para quem não teme o despertar. E se essa mensagem te tocou, compartilhe. Talvez alguém lá fora esteja precisando entender que a solidão, na verdade, é o começo de tudo.